Salmo 145, vou fazer a leitura dos versos de 8 a 10. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as tuas ternas misericórdia permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, agradecemos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos reunidos em Tua casa. Que o Senhor Deus fale ao nosso coração e que o Senhor Deus abra os nossos olhos para a Tua grandeza, para a Tua esplenda maravilhosa graça, pelo Teu amor, pelo Teu poder, ó Deus, e nos faça mais e mais adoradores, Senhor Deus. Isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Nós começamos a falar sobre esse salmo, Salmo 145, para muitos é considerado o salmo principal de Davi. Então, neste salmo, Davi celebra as grandes maravilhas de Deus, adora a Deus e nos ensina a adorar a Deus. Nós podemos aprender muito a partir deste salmo a respeito de adoração. Eu quero, antes de começar, nós vamos fazer uma leitura um pouco diferente. Existe um devocional de salmos para todos os dias do ano, escrito por Eugene Peterson. E este devocional não é um estudo ou uma pregação a respeito dos salmos, é como se fosse uma releitura ou escrito numa linguagem de hoje. Ele escreveu numa linguagem pessoal, então é como se ele estivesse comentando o salmo. Eu vou fazer essa leitura aqui porque eu achei muito bonito a forma que ele expressa. Eu sei que é um pouco difícil de você acompanhar na sua Bíblia, mas se você quiser acompanhar ou só ouvir a leitura, ele diz o seguinte, Salmo 145: Eu te exalto com louvor, ó Deus, meu Rei, e falarei bem do teu nome eternamente. Eu te engrandecerei todos os dias e continuarei engrandecendo desde agora até a eternidade. O Eterno é magnificente, jamais será adorado bastante. Não há limites para a sua grandeza. Todos ficam maravilhados com tuas obras. Geração após geração ouve a história dos teus poderosos feitos, da tua beleza e do teu esplendor. Todos têm falado. Compus várias canções sobre as tuas maravilhas. Teus maravilhosos feitos são manchetes no mundo. Eu poderia escrever um livro só para falar da tua grandeza. A fama da tua bondade se espalha pelo país. Tua justiça está nos lábios de todos. O Eterno é todo misericórdia e graça. Não se apressa em irar-se e é rico em amor. O Eterno é bom para todos. Tudo o que Ele faz é cheio de graça. A criação e as criaturas te aplaudem, ó Eterno. Teu santo povo fala bem de ti. Eles falam da glória do teu governo e elogiam teu esplendor. Fazem o mundo conhecer o teu poder e tua bondade, o abundante esplendor do teu reino. Teu reino é eterno, nunca serás destruído do poder. O Eterno sempre cumpre o que promete e é gracioso em tudo que faz. O Eterno ajuda os que precisam de dinheiro, concede um novo começo àqueles que estavam prestes a desistir. Todos os olhos estão em ti, esperançosos, e darás a todos o que comer no tempo certo. Excessivamente generoso, esbanjas teu favor com as tuas criaturas. Tudo que o Eterno faz é certo. A marca registrada de todas as tuas obras é o amor. O Eterno está atento a todos os que oram, atento a todos os que oram sinceramente. Ele faz o que é melhor para todos os que o temem. Ouve-os clamar e os salva. O Eterno se mantém fiel a todos os que o amam, mas para os que não o amam está tudo acabado. Minha boca está cheia de louvor ao Eterno. Que tudo que está vivo fale bem dele e do seu santo nome desde agora até a eternidade.
Tudo que nós pudermos falar do Senhor nunca é demais. Elogiar o Senhor. Nós gostamos de ser elogiados, né? Quando alguém fala alguma coisa, parece que a gente grava. Às vezes a gente grava quando falam mal da gente também, né? Mas quando falam bem da gente, a gente grava, isso é muito bom. E nós fomos criados para adorar. E nós adoramos à medida que nós conhecemos, à medida em que nós temos em mente o objeto adorado, o objeto amado. Nós estamos sendo expostos a propagandas diariamente. E sabemos como isso funciona na internet, né? Se você clica num produto, você vai ouvir e ver aquele produto todo o tempo, todo dia, até quando depois que você comprou, continua aparecendo o objeto lá para você. O Senhor deve estar sempre na nossa mente. Sempre nós devemos estar diante do Senhor, contemplando, ouvindo a respeito das obras, do poder, do amor, do crescimento, do conhecimento, da magnitude de Deus. Na semana passada nós iniciamos esse estudo, Salmo 145, de 1 a 7. Recapitulando o nosso estudo, nós falamos que Davi está adorando a Deus, e Davi adora a Deus pela grandeza do Senhor. Neste salmo, Davi mostra as qualidades de Deus e também maneiras de adorar a Deus. Então, versículos de 1 a 7, nós vimos qualidades de Deus e maneiras de se adorar a Deus. Quem lembra da mensagem? Qualidades de Deus. Davi nos lembra que Deus é rei. Exaltar-te-ei ao meu rei, meu Deus e rei. Davi diz que Deus é Deus, bendirei o teu nome. Qual o nome de Deus? É Deus, é o Senhor. Davi diz que Deus é o Senhor, o grande, aquele que não muda. É claro que nós não podemos limitar a essa expressão, mas foi a forma que Davi colocou aqui como qualidades de Deus. Ele é rei, um rei governa, ele é Deus, é um Deus acima de todos os deuses, ele é o Senhor, aquele que nos sustenta e aquele que não muda e aquele que está sempre firme, e assim é o nosso Deus. Disse que além de Davi nos falar sobre qualidades de Deus, ele também nos mostra maneiras de adorar a Deus. Como nós podemos adorar a Deus? Davi disse que adoramos a Deus exaltando, exaltar-te-ei. Eu adoro exaltando, colocando o nome do Senhor acima de qualquer outro nome. Davi disse que adoramos a Deus bendizendo ao Senhor, bendirei, bendigo ao Senhor. E ainda Davi diz que nós adoramos a Deus louvando. Versículo 2 aparece louvarei, no 3 ser louvado, no 4 louvará. Ou seja, nós adoramos a Deus elogiando. Quando nós cantamos a Deus, nós falamos semana passada, o principal objetivo é adorar a Deus. Hoje nós cantamos o Salmo 145, os irmãos lembram? Justo é o Senhor em seus santos caminhos, benigno em todas as suas obras. Salmo 145, 17, 18, desperto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Nós adoramos a Deus, cantando salmos, expressando o reconhecimento da salvação, do amor, de tudo o que Deus tem feito por nós. Por que nós adoramos a Deus, irmãos? Nós somos criados para isso. Porque somente existe paz, existe alegria, somente existe o preencher do nosso coração quando a nossa vida adora a Deus. Lembra que nós lemos aqui no Salmo, que fala que essa adoração, versículo 2 e 3, todos os dias te bendirei, louvarei o teu nome para todos sempre. Quando nós devemos adorar a Deus? Todos os dias, 24 horas, hoje e sempre, porque isso nos dá prazer, isso nos dá alegria, isso nos dá paz, isso nos traz felicidade, que é o nosso tema, né? Alegrai-vos no Senhor. A única alegria que nós podemos ter é no Senhor, é quando nós buscamos a satisfação no Senhor. Bom, irmãos, nós, antes de lermos e estudarmos aqui, nós não vamos demorar nos versículos de 8 a 10,
eu queria colocar uma questão para nós. Uma pergunta: como isso é possível? Como é possível adorar a Deus? Eu coloquei como tema adoração vertical. Nós temos que adorar de forma vertical, mas a nossa tendência é baixar a cabeça, e às vezes a gente está adorando horizontalmente. Como é possível? Eu quero fazer essa pausa, irmãos, porque não adianta a gente simplesmente falar: ah, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, nós podemos adorar a Deus, e a gente ouve tudo isso e fica com essa questão: mas eu adoro a Deus, eu posso, isso é possível, minha vida adora a Deus. Parece que mesmo sabendo de tudo isso, muitas vezes ainda insistimos em adorar outras coisas no lugar do Senhor. Por que isso acontece, irmãos? Precisamos lembrar o grande estrago que o pecado fez na humanidade. Que nós somos criados com a capacidade de adorar a Deus, mas o pecado veio tirar o foco da nossa adoração. Repare como o pecado não veio simplesmente tirar a adoração da nossa vida. Pior do que tirar a adoração, ele tirou e mudou o foco, o posicionamento. Agora não adoramos a Deus, mas adoramos a criatura, adoramos a nós mesmos. Nós perdemos essa capacidade de adorar a Deus, ou seja, de ter Deus como objeto de adoração. E essa luta vai ser constante enquanto nós estivermos aqui nesta vida, irmãos. Então, como nós vamos adorar a Deus? Primeiro, nós temos que reconhecer essa dificuldade, essa luta, e não desistir, e não tirar de vista o Senhor. E se a cabeça baixar, levanta. Eu sempre conto a experiência da corrida, né? Que eu fiz uma corrida e em determinado momento estava correndo com uma pessoa que entendia melhor, e ele viu que nos momentos finais, nos quilômetros finais, eu fui baixando, né? Parece que você vai correndo, parece que você vai baixando, parece que vai ficando mais fácil, né? Abaixando. Ele falou: levanta, respira com a cabeça levantada, e respira assim. Olha como é difícil respirar com a cabeça baixada. Você imagina correr com a cabeça baixada? Levanta a cabeça. É a única forma de continuar. E a gente às vezes está difícil de viver, aí a gente abaixa a cabeça. Levanta a cabeça, adore a Deus, busque a Deus, não perca de vista o Senhor. Aí você vai ter um novo fôlego. Se nós desistirmos, se nós formos da adoração vertical, indo para essa horizontal, e daqui a pouco nós estamos adorando lá para baixo, né? Aí o negócio complica. Nós não vamos conseguir viver, nós vamos nos perder. Paul David Tripp fala sobre esse assunto. Ele usa no seu livro, num capítulo, a sigla AI, admiração incorreta. Então, todas as vezes que ele fala AI, ele está falando de admiração incorreta. Ele nos lembra que de todas as guerras que enfrentamos, a mais importante é a guerra da admiração. É a guerra da nossa vida, irmãos. O que a gente admira? E como o mundo hoje está, uma admiração a cada coisa, não? Milhões de views lá, num nada. O culto de domingo à noite, duas visualizações. Será que o culto estava pior? Ou a gente não está tendo tempo? A gente não está admirando certas coisas? E aí ele diz o seguinte: mais do que a guerra financeira, familiar, emocional, física, a guerra com o que todos nós temos que batalhar é a guerra dos desejos. Essa guerra é travada no nosso coração. Olha que frase interessante agora. No coração de um pecador, a admiração por Deus é rapidamente substituída pela admiração por si mesmo. É a guerra das guerras. Rapidamente esse A de admiração vira AI, admiração incorreta. Substituímos o adorar a Deus por adorar a si mesmo. Quando a gente adora a si mesmo, é porque a gente é levado pelo nosso próprio ego, pela nossa própria vontade. É o que eu gosto. E aí a gente se perde, né?
perde o foco do que realmente devemos gostar, porque nós somos motivados pelo pecado. Deus batalha pela admiração de nosso coração. Pode-se argumentar que um dos propósitos fundamentais da grande história da redenção e da pessoa e da obra de Jesus é recuperar o nosso coração para que admire a Deus e apenas a Deus. Deus batalha pela nossa admiração, não que Ele precise, né? Ele não precisa de nós, mas Ele nos ama. Ele morreu na cruz, Jesus morreu na cruz, para que nós pudéssemos admirar, para que nós pudéssemos adorar, para que nós pudéssemos ter essa comunhão com o Senhor. Então, irmãos, como nós falamos, enquanto nós não alcançarmos a redenção final, será travada essa guerra. Por isso é tão importante a gente estudar, a gente pensar em Deus, na grandiosidade de Deus, no poder de Deus. Quanto mais nós conhecemos, mais nós gastamos tempo em conhecer a Deus, mais nós vamos ver como Deus é superior a qualquer outra coisa, mas nós vamos desejar o Senhor. Mas nós vamos lutar contra o desejo de ser admirado, de ser servido, e mais nós quereremos adorar a Deus. Davi disse no versículo 5: meditarei nas tuas maravilhas, irmãos. Em que nós meditamos? Meditar, você medita naquilo que você deseja, naquilo que você tem como alvo. Fica pensando naquilo, né? Hoje em dia, nesse mundo de compras pela internet, né? Põe lá no carrinho, né? E fica a semana toda meditando aquele objeto lá, compro ou não compro. E de repente, eu vou sem querer aqui, vou clicar sem querer, né? Meditarei no Senhor, nas maravilhas do Senhor. Hoje nós estávamos estudando na escola dominical a respeito de como nós precisamos estar mais conhecedores de coisas da cultura da Bíblia, coisas que aconteceram naquele tempo, os deuses que eram servidos naquele tempo, para que a gente possa entender melhor a Bíblia. Tem muitas coisas que nós podemos estudar, que nós podemos aprender, para que a gente mais perto, próximo de Deus sejamos. Então a pergunta que eu fiz há pouco, irmãos, como isso é possível? Como é possível adorar a Deus? É possível porque o próprio Deus batalha por isso. É possível pelo perdão e pela graça libertadora, que são poderosos. São poderosos, irmãos. Nós falamos sobre a força de Deus. É a força de Deus, é a força do Espírito Santo de Deus que nos chama para Ele. É maior essa força do que a força do mal. O inimigo é forte, ele quer nos tentar, ele quer nos levar para o mundo, mas não é maior do que a força de Deus para nos levar à adoração, porque nós somos filhos de Deus. Só não adora a Deus aquele que não é filho de Deus, aquele que não foi salvo por Deus. Hoje cedo nós falamos sobre Efésios 2:10, que fala que nós somos feitura deles, criado em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E Efésios 2 começa dizendo: estávamos mortos, Deus nos deu vida, ou seja, andávamos em trevas e agora andamos na luz. Nós somos poema de Deus, nós somos escritos de Deus. Se nós nos colocarmos na mão de Deus, Ele pode sim transformar mais e mais, como tem feito na vida de tantas pessoas que antes estavam perdidas nesse mundo, praticavam coisas das mais horríveis e hoje estão servindo a Deus. E estes muitos somos nós que estamos aqui hoje, que estávamos em pecado, que estávamos afastados de Deus, mas Deus nos chamou para Ele, e nós temos que dar prosseguimento nesse tempo. Como é possível? Lutando dia a dia. Essa luta não acaba, irmãos. E quando eu escuto a palavra, eu devo ser movido a essa adoração, a continuar nesta adoração. Salmo 145, versículo 8, 9 a 10, nós vamos ver duas palavras: bondade e misericórdia. Tem tudo a ver com o que nós falamos até agora. Nós adoramos a Deus pela bondade e pela misericórdia de Deus. E por causa da bondade e misericórdia de Deus, nós somos capacitados a adorar a Deus.
Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, de grande clemência, bondade. Repare que a Bíblia muitas vezes usa superlativos. No versículo 7 diz muita bondade. É difícil encontrar palavras para descrever Deus. Esses superlativos são muito mal usados, né? Às vezes as pessoas falam, né, que aquela pessoa é maravilhosa. Você vê a descrição de pessoas. Um dia desse eu vi uma pessoa que começou um emprego, não faz nem um ano e pouco. A pessoa já é expert, não sei o que, top, maior sucesso do mundo. Está lá. Eu falei, nossa, faz um ano que essa pessoa está fazendo isso. Imagina se tivesse nascido nessa profissão, né? Então a gente usa muito esses superlativos para exaltar o homem, para tentar, né, alavancar alguém. Eu vejo muitas empresas hoje nessa luta, né? Deve estar muito difícil. Tantas empresas iguais, abre uma hamburgueria na cidade, abre 30, né? Então como que você vai? Abre uma academia, abre 30, né? Tudo está muito concorrido. Então você é o Master Blaster melhor, o Clássico Plus. Enquanto que para o homem isso tudo é maquiagem, irmãos, porque nós somos miseráveis pecadores, né? Nós somos falhos, e podemos até ser bom em uma profissão, mas num momento a gente não faz nada certo, a gente erra. Para Deus não, pode ser a maior palavra, é pouco para Deus. Então aqui diz que Deus tem muita bondade. Como entender isso, né, irmãos? É muito bom. Deus é bom, bom, bom. Nós cantamos hoje cedo, né? Muito bom para mim. É bom. A qualidade de Deus. Deus é bom. Deus sabe o momento certo. Deus sabe a maneira certa de agir. Deus tem bondade sem limite. Esse mês, né, que teve o suicídio lá, o mês da depressão, tá? Se alguém colocou isso no seu Facebook, na sua rede social, eu não estou te criticando, tá? Ou estou, não sei. Mas algumas pessoas colocaram, né? Estou disponível, pode ligar para mim a qualquer momento, que eu estou aqui para te atender e tal. Ótimo. Devemos fazer isso mesmo, devemos fazer isso mais mesmo. Mas a nossa bondade tem limite, irmãos. Quantas pessoas você consegue atender por dia? Você tem 4.000 amigos no Facebook, todo mundo ligar para você naquele dia. Como que você vai fazer? Deus não tem limite na sua bondade. Não tem, porque Ele não tem limite na sua capacidade, na sua perfeição, na sua quantidade de atendimentos. Deus atende a todos, o tempo todo. E olha que bonito esse texto que diz que o Senhor é bom para todos. Que todos são esses? Todos, são todos. Crentes, não crentes, até a misericórdia deles é para todos. Aqui não está falando de misericórdia, de bondade, de salvação, irmãos. Deus age com bondade de diversas formas. Quando a gente acorda cedo e tem o sol lá, é a bondade de Deus. Quando tem a chuva, é a bondade de Deus, para todos. E aqui a gente percebe que essa é a ideia do amor especial de Deus, em controlar, em estabilizar o universo. A gente reclama muitas vezes, está um caos, está tudo ruim. Eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo, o mundo era muito melhor. No passado não tinha aquilo, não tinha isso. Não sei o que é melhor, o que é pior, irmãos. Eu sei que podia estar muito pior se Deus não estivesse controlando todas as coisas. O poder de Deus é tão bom que Ele controla e faz até com aquele ímpio, aquela pessoa má, ter um gesto de bondade que você nem imagina. Como que essa pessoa fez isso? Você não acha que Deus está nessas reuniões aí do governo, ou nessas reuniões da nossa cidade que a gente não conhece? Está. E às vezes o mal está sendo tramado e Deus vai lá e fala, não, isso não, aqui você não vai tocar, aqui você não vai mexer. É Deus que controla todas as coisas. Deus é bom, bom para todos. Deus foi bom para com Davi, Deus foi bom para com todos. E não porque nós temos alguma coisa de especial, mas porque Deus é bom. Outra coisa que a gente vê aqui é o tardio em irar-se. Irmãos, como que Deus é misericordioso, a misericórdia apaga a sua ira, e como nós precisamos disso, irmãos. Não para que a gente viva relaxadamente, irmãos, mas para que a gente tenha a oportunidade de erguer-se, de continuar. E quantas vezes a gente fala, poxa, obrigado Senhor Deus, porque o Senhor deu mais esse tempo para mim, e agora
eu decidi, eu sigo adiante. Mas, mesma coisa, a bondade nossa não é limitada, a ira nossa é limitada, né? Às vezes curtinha. E quando o homem é irado, às vezes é sem motivo. E Deus, mesmo tendo motivo para irar-se, Ele retarda a sua ira. Nós iramos por qualquer coisa. Fulano atrasou, pronto, aí você já fica bravo. Ou alguém fez alguma coisa que você não acha que deveria ser correto, você fica bravo. Deus é de grande clemência, Deus tem compaixão, e a consequência disso tudo é louvor ao Senhor. Versículo 10: todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Gratos louvamos a Deus, gratos nós reconhecemos esse poder de Deus, e assim nós podemos, como igreja, nos ajoelhar na presença de Deus, adorar a Deus, reconhecer que Deus é importante. Irmãos, estando nas mãos de Deus, como nós falamos hoje cedo, nós somos poemas de Deus. Estando na presença do Senhor, nós vamos não ter outra atitude senão adorar ao Senhor. Mas se nós abaixarmos a nossa cabeça, nós vamos começar a enxergar um monte de coisinha, de pedrinha aí para adorar, de coisa para se alimentar. E a gente não afaste de Deus. Que a principal coisa nossa seja dia a dia, não procurar na Bíblia consolo apenas, palavras de bênção apenas, mas que a nossa leitura da Bíblia seja para conhecer a Deus, que o que tem na Bíblia é a história de Deus, a história da redenção, e ler a Bíblia nos leva a adorar a Deus, e quando a gente adora a Deus, as demais coisas vão sendo acrescentadas, nós vamos tendo essa noção do bem, das coisas que nós devemos fazer, que nós nunca estejamos nos afastando, deixando de adorar a Deus, por nada. Às vezes a gente, por qualquer coisa, arruma desculpa para pecar, para se afastar de Deus. Ou como que a gente consegue arrumar desculpa? Você já percebeu? Um exemplo, quando tem uma pessoa viciada, a gente chama de coitado, quase que a gente separa, né? O vício da pessoa. Mas ele é a culpa do vício. E a pessoa não tem culpa alguma? Como que ela chegou naquele vício? Então, eu não estou querendo marginalizar o viciado, né? Mas eu estou querendo dizer que às vezes a gente arruma desculpa para tudo. Não sou eu. É porque agora eu viciei nisso aqui, então eu não consigo deixar. A gente arruma desculpa para tudo. Na pandemia, quantos, como desculpa, não voltaram para a igreja? Não vou mais na igreja não, porque esse negócio de online está bom. Ou quantos que há muito tempo estavam querendo abandonar a igreja, mas não tinha coragem. Aí chegou a pandemia, oportunidade. Preciso voltar mais lá. Mais uma vez, não estou dizendo isso para ninguém especificamente, nem passa pela minha cabeça nome de ninguém. Mas a gente sabe, não estou falando daqui também, estou falando de geral. Infelizmente, irmãos, a gente vê muitas igrejas vazias. Infelizmente. Um dia desses, um dos pastores do nosso presbitério falando a respeito da igreja, nossa, mas só estava eu e 3 pessoas no culto, né? Aí eu falei, lá na nossa igreja tinha 7, 8, né? Também está pouca gente no culto de quarta-feira. E no domingo, há quantas pessoas? Igrejas grandes que você vai, olha, domingo de manhã tem 30 pessoas. Que tinha 100, 130, 150. E aí você vai conversar com algum dos membros dessas igrejas, então, é porque a gente sempre se cansar, trabalha tanto, né? Aí agora eu acostumei, eu vou dormir de manhã, não vou mais na escola dominical. Hoje foi o dia da escola dominical, irmãos. Então, de presente, domingo que vem, compareça. Vocês estão entendendo, irmãos? Não é isso, criticar isso ou aquilo, é geral, irmãos. Quando a gente perde esse Deus como objeto de adoração, tudo fica difícil. Eu vou na igreja, numa reunião de oração, ou ceder a minha casa para uma reunião. Não, mas tem a pandemia, né? Tá, mas semana passada tinha um churrasco na nossa casa, né? Com umas 30 pessoas. Agora nós vamos fazer reunião de oração com 10, não pode. Então a gente tem que pensar, irmãos, como que a gente se esquiva de adorar a Deus.
e que a gente possa ter essa alegria, como este salmista teve em adorar a Deus. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, ó Pai. Mas nós reconhecemos, ó Deus, que dia a dia nossa cabeça está baixando, Senhor Deus. Nós temos tantas obrigações, tantos compromissos, tantos desejos, nós perdemos, nos distraímos com tantas coisas que nós gostamos, Senhor Deus. Ó Deus, quando muitas vezes até mesmo a igreja vira um objeto de adoração, do pregador que fala bonito, do grupo que canta bonito, e a adoração ao Senhor fica de lado, Senhor Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, para que nós estejamos voluntariamente buscando ao Senhor, orando ao Senhor, na Tua presença, ó Deus. Ó Deus, eu não conheço a vida de ninguém aqui, ó Deus. O que acontece no quarto, o que acontece no coração, ó Deus. Muitas vezes nós não conhecemos nem quem está do nosso lado, nem nossos filhos, nem nossa esposa, ó Pai. Mas o Senhor conhece cada coração aqui, ó Deus. E te peço, ó Deus, que o Senhor venha fazer, ó Deus, como nós cantamos, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a Te amar, ó Deus, a adorar ao Teu nome, ó Deus. Como isso é possível? Sim, ó Deus, é possível, ó Deus, que nós tenhamos essa fé, crendo que é possível, ó Deus, porque o Senhor Deus nos fez novo, o Senhor Deus, pelo Teu Espírito, transforma o nosso coração, ó Deus. Nada nesse mundo é maior do que o Senhor, ó Deus. E se nós temos essa necessidade de adorar, ó Deus, que nós possamos lembrar que a maior riqueza é o Senhor, que nada ocupe este lugar, ó Deus. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.